A pequena cidade de Andreevka está localizada nas regiões fronteiriças do norte da região de Sumy. Essa comunidade pode parecer pequena para muitos. Não há muitos benefícios territoriais para o presidente russo Vladimir Putin nesta pequena povoação. Mas Putin tem-na como alvo desde o início da sua ofensiva de verão em Sumy. As tropas de Putin conseguiram tomar o controle da aldeia no início de junho. A Ucrânia lançou uma contraofensiva coordenada em 14 de junho para retomá-la. A libertação completa de Andreevka é um grande sucesso para a Ucrânia. Putin está furioso. Agora ele tem que reagir à crescente resistência da Ucrânia, que interrompeu seus esforços em Sumy e Donetsk. Vamos parar um momento para revisar os eventos recentes antes de explicar como. Tanto o canal Deep State Telegram como o Pravda o confirmaram, no dia 4 de junho, que a Rússia tinha tomado Andreevka e Vorolahy e estava a fazer um esforço para se aproximar de Dilyevka e Yablonivka, num esforço para criar uma linha de buffer dentro da região de Sumy. A Rússia assumiu o controle de Andreevka e de várias aldeias fronteiriças vizinhas até 4 de junho. Mas as forças ucranianas se reuniram e desencadearam uma forte retaliação. Sob a liderança do 225º Regimento de Assalto Separado, elas retomaram Andreevka em 14 de junho, impedindo o avanço russo e recuperando o controle estratégico da região fronteiriça em cerca de 10 dias. A política de zona tampão da Rússia no norte de Sumy foi revertida com sucesso por este rápido contra-ataque, que mostrou a capacidade da Ucrânia de igualar as táticas russas em seu próprio território. Num artigo publicado em 14 de junho, a Reuters fornece as informações que temos agora. Afirma que, como parte de uma grande tentativa ucraniana de expulsar as forças russas da região de Sumy, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou a libertação de Andreevka. Na sua mensagem diária publicada no site do presidente da Ucrânia, Zelensky forneceu-nos todas as informações necessárias. O comandante-chefe Oleksandr Syrskyi forneceu uma atualização sobre as nossas operações em curso e a linha da frente. A direção de Pokrovsk e a nossa região de Sumy, particularmente as suas áreas fronteiriças, receberam atenção especial e muito severa. As forças russas estão a ser expulsas dessas regiões por nós. Em breve regressaremos a Pokrovsk. De acordo com a declaração de Zelensky, devemos aos guerreiros do 225 o Regimento de Assalto Separado os nossos sinceros agradecimentos pelas suas atividades ofensivas nos territórios fronteiriços da região de Sumy, em particular pela libertação de Andreevka, tendo em conta os resultados atuais. A Ucrânia recuperou o controle de Andreevka, diretamente da fonte. E tudo isso graças ao 225º Regimento de Assalto Separado, um batalhão do exército ucraniano que foi criado poucas semanas após a invasão da Ucrânia por Putin, em 8 de março de 2022. Inicialmente, o 225º Regimento de Assalto Separado estava sediado na região de Kharkiv, originalmente servindo sob a 127ª Brigada de Defesa Territorial da Ucrânia. É uma unidade de infantaria de assalto com o número militar A7400. Na altura da sua formação e até julho de 2023, quando o seu comando foi transferido para as forças terrestres da Ucrânia, era também um batalhão. O 225º Regimento de Assalto Separado só se tornou um regimento em fevereiro de 2025. O regimento pagou por essa expansão cerca de 4 meses depois, quando expulsou as tropas de Putin de Andreevka. O regimento já tem uma história rica. Antes de lutar em Bakhmut durante vários meses, foi essencial na contraofensiva inicial de Kharkiv. Infelizmente, não conseguiu impedir as forças de Putin de capturar essa cidade crucial, e a sua participação na defesa de Avdiivka teve um resultado semelhante. No entanto, estes primeiros reveses não prejudicaram o batalhão, que foi rapidamente ampliado para um regimento. Este foi um dos primeiros regimentos ucranianos a capturar um dos tanques T-90 de última geração da Rússia em maio de 2024.
também foi crucial para a contra-invasão ucraniana da região de Kursk alguns meses depois. As subunidades do regimento conseguiram demolir várias defesas fronteiriças da Rússia, deixando aberturas para outras unidades ucranianas aproveitarem. Além disso, mantém as suas operações em Kursk, capturando tropas e território russos no processo. Por volta deste período, o regimento de assalto separado começou a assustar até a Rússia. O regimento foi referido como um dos mais de elite da Ucrânia pela televisão estatal russa, que também observou que estava equipado com a melhor tecnologia ocidental. O regimento de assalto separado teria acabado em Sumy quando a Rússia conseguiu expulsar as forças militares ucranianas de Kursk no início deste ano. Talvez seja por isso que estavam em Andreevka, incapazes de continuar a capturar território em Kursk com os enormes talentos do regimento. Em vez disso, Zelensky e os seus conselheiros militares redirecionaram as atividades do grupo para retomar uma aldeia que Putin tentava conquistar há semanas. O resultado de todos esses esforços? Zelensky afirma que o avanço russo através de Sumy foi interrompido pela retomada de Andreevka. De acordo com a Reuters, o presidente da Ucrânia afirma: "Estamos a nivelar a posição. A fronteira é onde está o conflito. É importante que percebam que o inimigo foi detido lá e que o conflito está a apenas 7 quilômetros da fronteira." Embora reconheça que a Rússia intensificou os seus ataques em Sumy nos últimos meses, a Reuters afirma que não foi capaz de confirmar de forma independente o relatório de Zelensky. Com estes ataques, Putin pretende, alegadamente, estabelecer uma zona tampão entre Sumy e Kharkiv. Mas é muito mais plausível que ele veja Sumy como um possível ponto de entrada para Kiev, a capital ucraniana. Com a reconquista de Andreevka, isto é muito significativo para a Ucrânia. Semanas de trabalho russo foram simplesmente destruídas. E isso não é tudo. Como observamos anteriormente, a Ucrânia também obteve um sucesso substancial em Pokrovsk, uma cidade de grande importância. De acordo com a Euronews, Pokrovsk fica a apenas 12,4 quilômetros da fronteira administrativa de Donetsk. Putin quer isso por essa razão, entre outras. Uma vez que a captura da cidade o colocaria um passo mais perto da fronteira administrativa, ele tem lutado sem parar nos últimos meses. A cidade tinha 60 mil habitantes antes da guerra. Donetsk é sua se capturar essa fronteira. A Ucrânia não pode permitir que isso aconteça. Assim como não pode permitir que a Rússia se expanda em Sumy. Pokrovsk é um bastião vital e um centro logístico para a Ucrânia, pelo que a Ucrânia não pode dar-se ao luxo de a perder. Inúmeras rotas importantes na cidade permitem à Ucrânia manter o abastecimento das suas tropas em Donetsk, para que possam lutar contra os avanços de Putin na área. Além disso, não podemos ignorar o fato de que Dnepro fica a apenas 2 horas e meia de Pokrovsk. Putin pode avançar as suas forças mais para o centro da Ucrânia e, como Sumy, mais perto de Kiev, se perder Pokrovsk. Segundo Zelensky, a Ucrânia repeliu com sucesso os soldados russos nas proximidades da cidade. No seu discurso diário, acrescentou: "Também vou elogiar hoje o 4 em 5, o regimento de assalto separado pelas suas ações bem-sucedidas na nossa direção de Pokrovsk. Além disso, a 82, a Brigada de Assalto Aéreo Separada e o 1. O regimento de assalto separado demonstraram as suas capacidades de combate na área de Donetsk. Muito obrigado." Zelensky também afirmou: "A atenção especial está voltada para a direção de Pokrovsk e nossa região de Sumy, especialmente as áreas de fronteira." De acordo com o Kiev Post, que acompanhou essas declarações, "Estamos expulsando com sucesso as forças russas. Por esses resultados observáveis, agradeço a cada uma de nossas unidades." Putin acaba de sofrer um duplo golpe. As suas forças acabaram de ser repelidas em Pokrovsk e expulsas de Andreevka. Tudo isto é significativo por duas razões, a mais óbvia das quais é que Putin quer realmente Sumy, uma vez que foi um dos primeiros territórios ucranianos tomados pelos soldados russos
quando Putin iniciou a sua alegada operação militar especial. Ele deseja-o desde o início do conflito. Na verdade, a Batalha de Sumy começou no primeiro dia da invasão, quando unidades de defesa do território ucraniano e paraquedistas enfrentaram imediatamente os invasores russos. Esses combatentes ucranianos tiveram um sucesso considerável no início. Antes de receberem ordens para deixar a cidade de Sumy, destruíram uma coluna de tanques russos. Putin pode ter acreditado que a vitória era iminente. Ele estava enganado. Milhares de voluntários com espingardas e algumas armas antitanque continuaram a defender Sumy mesmo depois de os paraquedistas terem partido. Mantiveram a linha contra os soldados russos com tanto sucesso durante cerca de 4 dias que Putin decidiu evitar Sumy por completo, a fim de se concentrar no ataque a Kiev. Foi um erro. Ataques de guerrilha emboscaram repetidamente os soldados russos, enquanto estes se retiravam da cidade e tentavam contorná-la, impedindo-os de avançar. A Ucrânia conseguiu expulsar as tropas de Putin de Sumy em 8 de abril. Desde então, controlam a região. Uma das primeiras vitórias significativas da Ucrânia após a invasão de Putin foi o que aconteceu em Sumy. Também demonstrou a capacidade da Ucrânia de resistir ao exército de Putin. Embora seja incorreto afirmar que Sumy foi o único fator para o aumento subsequente do apoio ocidental à Ucrânia, triunfos como esses parecem ter convencido a Europa e os Palbaia de que a Ucrânia tinha uma chance realista de repelir as forças invasoras da Rússia. Após fracassar em 2022, Putin desviou sua atenção de Sumy para Donetsk e a região mais ampla de Donbas, enviando suas tropas para lá. Isso também pode ter sido um erro. Afinal, a contra-invasão ucraniana de Kursk em 2024 foi possível devido à ausência da Rússia em áreas fronteiriças como Sumy. De acordo com o Kiev Independent, acredita-se que Putin tenha perdido 400 homens nos conflitos brutais pela terra que a Ucrânia tomou antes que a Rússia conseguisse expulsar as forças ucranianas. Isso nos leva aos dias atuais e ao relançamento do ataque de Putin em Sumy. Putin optou por continuar depois de expulsar os soldados ucranianos do seu território, provavelmente num esforço para evitar uma repetição da invasão de Kursk e da situação que testemunhou em agosto de 2024. Como já foi mencionado, Putin vê o território da região como um meio de criar uma zona tampão. Na verdade, razão pela qual Sumy é agora um alvo. Ele deseja uma zona tampão entre Sumy e as regiões fronteiriças da Rússia, incluindo Kursk, para talvez isolar Kharkiv para um futuro ataque coordenado. Ele também pretende criar uma zona tampão entre Sumy e Kharkiv. Além disso, Putin está sincero em capturar Sumy. Zelensky afirma que a Rússia reuniu mais de 50 soldados perto de Sumy, conforme relatado pela Euronews em 28 de maio. Segundo Zelensky, eles estão atualmente a reunir mais de 50.000 soldados em direção a Sumy. Tivemos sucesso lá, mas compreendemos. Na altura, Zelensky também observou que Putin parecia estar a enviar alguns dos seus melhores soldados para a região de Kursk, que fica nas proximidades. Juntamente com o anúncio das forças reunidas pela Rússia, foi também revelado que a Rússia tinha tomado o controle de 4 aldeias em Sumy. Cerca de 56 residentes também foram evacuados da região pela Ucrânia, à medida que os bombardeios russos se tornavam mais frequentes. Desde então, a Rússia tem tentado avançar em Sumy. De acordo com o New York Times, a medida significa uma mudança na estratégia de guerra da Rússia, que lhe permitiu tomar 173 milhas quadradas da Ucrânia em maio. Não foi um número muito significativo, mas foi o dobro do que a Rússia conquistou em abril. A maioria desses avanços ocorreu na região norte de Sumy, onde fica Andreevka, e na área sul de Konstantinovka, que fica em Donetsk. Outro fator que contribuiu para os ganhos mais rápidos da Rússia é o uso de veículos civis, como motocicletas e carros, para atravessar rapidamente a Ucrânia em defesa.
De acordo com o New York Times, a Rússia assumiu o controle de pelo menos 12 povoados em Sumy até 14 de junho. Segundo o relatório, os avanços da Rússia são pequenos, mas frequentes, e Putin parece estar a seguir o exemplo da Ucrânia, sondando as defesas ucranianas com pequenos grupos de assalto que geralmente consistem em apenas 2 ou 3 soldados. A estratégia tem sido eficaz, e Putin fez uma escolha sensata. Devido às numerosas ravinas e outras barreiras no terreno de Sumy, atacar por estrada é realmente a única opção. A probabilidade de ser apanhado no tipo de emboscadas que a Ucrânia utilizou para expulsar a Rússia durante a Batalha de Sumy em 2022 aumenta com o tamanho das forças. Putin pode capturar áreas minúsculas com menos tropas sem sofrer baixas significativas. A Ucrânia está a minimizar estas vitórias em Sumy. De acordo com o Washington Post, Zelensky afirmou que, para dizer o mínimo, o último ataque da Rússia não é muito eficaz. Isso está a cobrir as declarações de Zelensky à publicação alemã Bild, onde ele também afirmou que Putin acredita que a sua economia está atualmente em dificuldades, mas quer ganhar mais tempo antes que sanções severas sejam aplicadas, já que ele pode esperar. Tenha isso em mente. Voltaremos a isso mais tarde. A principal conclusão é que Putin tem movido tropas para Sumy e, embora não esteja a ganhar muito território, o que provavelmente é a razão pela qual Zelensky afirma que a operação não está a funcionar, está a tomar pequenas cidades e aldeias. Isso leva-nos de volta a Andreevka e ao que a Ucrânia conseguiu. A Ucrânia demonstrou recentemente a Putin que é tão capaz de conduzir o tipo de ofensivas em que Putin está a apostar ao retomar o povoado. É possível que comece a desenvolver-se um impasse. A Ucrânia recuperará alguns povoados, enquanto a Rússia poderá tomar algumas aldeias. Se a Ucrânia for bem-sucedida, a ofensiva russa no verão em Sumy conquistará uma quantidade limitada de território. Também restringirá as ofensivas de Putin noutros locais, o que é outro objetivo. Como afirmamos anteriormente, Putin reuniu 5.000 soldados em preparação para o ataque a Sumy. Por mais que Putin quisesse, os soldados definitivamente não eram das mesmas forças que retomaram Kursk. Lembre-se de que essa empreitada custou à Rússia mais de 60.000 soldados. Isso significa que Putin perdeu os 50. Sim, soldados que reuniu para recuperar Kursk, bem como os milhares de reforços que havia estacionado lá após a retirada da Ucrânia. Então, de onde vieram os 50.000 soldados? De Donetsk. De qualquer forma, Putin passou grande parte de 2024 concentrado nela e em outros distritos do leste da Ucrânia. Em resposta a um relatório do Instituto para o Estudo da Guerra de que a Rússia havia remanejado sua 200ª Brigada de Fuzileiros Motorizados e seu 705º Regimento de Fuzileiros Motorizados para Sumy. O New Voice of Ukraine confirmou isso em 27 de maio. Putin não tinha tropas restantes para a invasão de Sumy, por isso teve de o fazer. Aqui, Putin está a enfraquecer as forças russas noutras áreas para ganhar terreno na região de Sumy. Como resultado, a Ucrânia está a ganhar oportunidades. Se Putin não tivesse desviado tantos dos seus homens de Donetsk, a Ucrânia poderia não ter obtido os ganhos perto de Pokrovsk no mesmo dia em que Andreevka foi retomada. Putin terá mais tropas para redistribuir e as tropas ucranianas estarão sob menos pressão noutros locais se a Ucrânia continuar a obter vitórias como esta. Zelensky espera que isto permita à Ucrânia manter a linha da frente enquanto Putin tenta alargá-la. De acordo com a Reuters, Zelensky afirmou o mesmo, salientando que, apesar dos alegados avanços da Rússia em Dnipropetrovsk, a Ucrânia mantém o controle dessa linha da frente de 621 milhas. Putin só conseguiu enviar pequenas tropas de assalto para adquirir uma posição na fronteira administrativa que descrevemos anteriormente, de acordo com o presidente da Ucrânia. Esses grupos podem receber uma foto ou um vídeo lá, mas são rapidamente repelidos. Tudo isso é propaganda. Zelensky parece sugerir que resultados concretos, como a reconquista de Andreevka pela Ucrânia, resistem muito melhor ao escrutínio.
A única questão que permanece é o que acontecerá após o triunfo da Ucrânia em Andreevka. Zelensky dá algumas pistas, basicamente dizendo que, embora esta tenha sido uma vitória significativa, a batalha na Ucrânia não mudará significativamente. Se a Ucrânia e os seus aliados quiserem repelir os exércitos itinerantes de Putin até 2025, eles devem fazer muito mais. Hoje, tive uma discussão separada com o ministro da Defesa ucraniano, o ministro do Interior ucraniano e o chefe do Estado-Maior sobre a proteção dos nossos céus, afirma Zelensky no seu discurso diário. Os drones de ataque russos continuam a ser uma ameaça diária, e precisamos de respostas muito mais avançadas tecnologicamente e eficazes. Temos de empregar o tempo disponível para o desenvolvimento do sistema de defesa aérea de forma muito mais eficaz. Portanto, como sempre, proteger o espaço aéreo da Ucrânia é uma preocupação prioritária. No entanto, Zelensky parece sugerir que novas sanções contra a Rússia por parte dos aliados da Ucrânia seriam a resposta ideal para sucessos como o de Andreevka. O seu argumento é simples. Putin ainda tem dinheiro a entrar, por isso pode continuar as suas ofensivas. Esse foi o verdadeiro significado das declarações de Zelensky sobre Putin, ganhar tempo adicional para construir. De acordo com o presidente da Ucrânia, sanções mais rigorosas reduzirão os recursos da Rússia. Putin terá então menos capacidade para exercer pressão sobre a Ucrânia, o que incentivará a Rússia a regressar à mesa de negociações para um possível acordo de paz. Um preço máximo de $45 por barril de petróleo é preferível a $60. É óbvio. É verdade, afirmou Zelensky na conferência de 11 de junho entre a Ucrânia e o Sudeste Europeu. No entanto, um limite de os 30 anos trará a verdadeira paz. Nesse nível, a mentalidade de Moscou mudará de verdade. Tradução: a Europa deve aumentar a pressão econômica sobre Putin para que vitórias ucranianas como a de Andreevka tenham algum impacto genuíno. Não está claro se esse tipo de acompanhamento ocorrerá. Por enquanto, porém, a Ucrânia tem conseguido reduzir o ritmo do ataque de verão de Putin. Além disso, essa ofensiva pode degenerar num conflito de retaliação que, em última análise, não trará nenhum ganho para Putin se Moscovo conseguir recuperar aldeias adicionais que as forças russas acreditam controlar. Além disso, Putin está a lidar com questões sérias no seu país enquanto tudo isso acontece. O russo Putin teve que agir rapidamente para esconder a sua frota de jatos em resposta à audaciosa Operação Teia de Aranha da Ucrânia. Assista ao nosso vídeo para ver o que isso significa e como pode afetar a batalha na Ucrânia. A história desta batalha continua a mudar à medida que a Ucrânia reconquista cidades fronteiriças como Andreevka. O que se seguirá será determinado não só pelos soldados, mas também pela estratégia e pelo tempo, seja através da pressão internacional ou do empenho no campo de batalha.